Olá, criançada, como é que vocês estão? Vamos dar início a mais uma aula. Bem, na aula de geografia de hoje a gente vai trabalhar sobre o município. Lembra que a gente estudou nas duas últimas semanas o bairro, os modos de vida do bairro. Agora a gente vai trabalhar sobre o município. Lembrando que o município é a cidade onde a gente vive e todos nós fazemos parte da cidade do Recife. Nós moramos na cidade do Recife. O Brasil é nossa grande comunidade. Lembra que a gente falou semana passada também sobre comunidade, que é o lugar onde as pessoas vivem de modo semelhante no mesmo espaço. O Brasil é um lugar onde a gente nasce, cresce, aprendemos a falar a mesma língua e partilhamos o nosso modo de viver com milhares de pessoas. Então, lembra que a gente começou com o bairro e agora a gente está trabalhando com o município. O bairro é a estrutura menor. E o município é uma estrutura um pouco maior, porque o bairro são só aquelas ruas que estão na minha proximidade. E agora o município é um conjunto de bairros, são vários bairros. Então, para facilitar a administração das regiões, o território brasileiro é dividido em porções menores, que são chamados estados. Aqui a gente está vendo o mapa do Brasil e tem vários estados. Lembrando que o Brasil é dividido em 5 regiões. Vocês vão ver isso no 5º ano, mas eu vou dar uma pincelada aqui agora, tá? Essa região aqui, a verde, são 5 regiões que tem no Brasil. Cada cor dessa aí é uma região. Então, eu tenho a região norte, centro-oeste, sul, sudeste e a região que nós fazemos parte, que é essa vermelha, que é a região nordeste. Então, o nosso estado é o estado de Pernambuco. Então, vamos lá. A unidade maior é o estado. A gente divide a unidade maior, é o país. Então, a gente divide o território brasileiro em porções menores, que são os estados. Nós moramos no estado de Pernambuco. E diminuímos em porções mais ainda, que são os municípios, são as cidades. E numa porção menor ainda, que são os bairros. Então, eu tenho, em escala de crescimento, primeiro, país, Brasil. Estados, depois bairros, depois ruas. Assim como o Brasil é dividido em estados, os estados são divididos em outras porções menores, são os municípios. Eu acabei de falar. Porção maior, Brasil. Porção média, estados. E porções pequenas, os municípios, que são as cidades que a gente mora. Todo município, ou não todo, mas a sua grande maioria, são constituídos de 2 partes. Que partes são essas? Zona urbana, que é a cidade formada por prédios, casas, comércio, e a zona rural, que é a parte do campo. E entre essas 2 zonas, os seus habitantes formam uma comunidade. Mas atenção! Eu disse que na maioria das cidades tem zona urbana e zona rural. Mas tem cidade que a cidade cresceu tanto que não tem mais a zona rural. Não tem mais essa parte de zona rural, tem só zona urbana. Então não é uma obrigatoriedade que todo bairro tenha zona urbana e zona rural. Vai ter bairro que não vai ter zona rural, só vai ter zona urbana. Então, geralmente a sede do município fica em uma cidade da zona urbana. Então, o município tem sua sede geralmente na zona urbana, onde ficam as prefeituras, os comércios, as casas, as moradias, os prédios. Então, geralmente é na zona urbana. Nas cidades é possível a gente identificar as diferenças entre as moradias, a desigualdade entre os bairros e o acesso entre serviços públicos. A gente falou disso lá na primeira aula sobre bairros, que a gente viu que tem bairros mais ricos, bairros mais pobres, residências mais luxuosas, residências menos luxuosas. Então, na cidade é possível a gente ver que tem alguns bairros que são mais luxuosos e outros bairros que são menos luxuosos. É nítido, a gente vê por conta do tipo de residência, da organização das casas, então é fácil de perceber. Então, nesse grupo aí, a gente tem as periferias. O que são as periferias? São os bairros que são mais afastados do centro da cidade.
Na maioria das vezes, esses bairros apresentam condições menos favoráveis. Então, geralmente, as periferias onde estão localizadas aquelas casas e os bairros que não são tão luxuosos. Olha aí como é que é organizado. Ó. Tá vendo as casas muito em cima da outra, a gente não vê prédio. São moradias. Olha, nesse exemplo aqui, a maioria das casas não tem reboco. Então, você está vendo que são construções desordenadas. Então, na maioria dos casos, as periferias são essas casas que não têm uma condição muito boa de vida. E esses bairros que formam as periferias, elas são chamados de zona periférica. Então, é onde ficam esses bairros. Lembrando que esses bairros não ficam no centro da cidade. Esses bairros são aqueles bairros que ficam afastados do centro da cidade. Então, voltando para aí, a gente disse que o bairro tem a zona urbana e que tem a zona rural. Na zona rural é que são produzidos os alimentos que são consumidos por nós na zona urbana. Então, todos nós, mesmo morando em bairros diferentes, todos nós moramos na zona urbana da cidade do Recife. Então, essas pessoas que moram na zona rural, elas fabricam, plantam o que a gente vai comer aqui na cidade. Então, os habitantes da zona rural trabalham principalmente em atividades ligadas à agricultura, pecuária e pesca. Vamos conhecer um pouquinho mais sobre essas atividades. A primeira atividade aí são atividades dos agricultores. Então, o que é que os agricultores fazem? Trabalham com atividades agrícolas. São eles que preparam o solo, cuidam da plantação e colhem essa plantação também. Então, vocês estão vendo aí uma imagem de uma grande plantação aí. Então, os agricultores são responsáveis pela maioria dos alimentos que a gente come aqui na cidade. Então, eles plantam, eles preparam o solo, eles plantam e eles colhem. A próxima atividade que é desenvolvida na zona rural é a pecuária. O que é a pecuária? É a atividade de criação de animais. Então, bois, vaca, galinha. Às vezes a gente tem duas criações, né? De boi e de galinha. Então, essa criação, além de fornecer alimentos, além de fornecer nossas carnes, eles também podem fornecer outros produtos, outras matérias-primas para a produção de outras coisas. Um exemplo é o couro. Então, além de trabalhar com a criação de animais para nossa alimentação, eles podem também fornecer outras coisas para a produção de outros produtos. E outra atividade desenvolvida na zona rural é a pesca. Então, aí vocês estão vendo que é a pesca de peixes para trazer aqui para a gente na zona urbana. Preste atenção na atividade de hoje, tá? A atividade de hoje é na página 303. Só que no livro, lá embaixo, tem a parte pesquisando. Então, você deve realizar esse pesquisando, que é uma pesquisa. Lá tem algumas perguntas. E você deve responder essas perguntas no caderno. Gente, quando for fazer essa pesquisa no caderno, você não esqueça de copiar o nome da escola lá em cima, colocar a data, copia a pergunta que está no livro e aí sim faz a resposta, ok? Chegamos ao final de mais uma semana. Bom final de semana a todos e qualquer dúvida é só entrar em contato com o WhatsApp da escola. Beijo, até a próxima aula.